amiga, que bom, tá começando mais um programa Saúde Feminina da sua Rede Mulher de Televisão. Mais uma semana, né? Lembra que segunda-feira passada eu comentei aqui com você que a gente estava falando dos bastidores, que o tempo passa depressa? Ai, pra mim parece que passa cada dia mais depressa, né? Então vamos lá começar mais uma semana de muita informação de saúde com qualidade, seriedade pra você, né? Bom, você que quer escrever pra mim, sabe que isso é super fácil e que eu respondo sim a todas as nossas comunicações, mesmo que às vezes demore um pouco, porque graças a Deus são muitas e acumula, né? Então vamos lá, saudefeminina@redemulher.com.br é o nosso endereço eletrônico, mas se você quiser, você pode usar o correio. Aí não pode esquecer de colocar no envelope que está escrevendo para o Saúde Feminina, senão sua carta fica rolando aqui dentro até descobrirem que é para mim. Então põe lá, Saúde Feminina, Rede Mulher, Avenida Miruna 713 e o CEP é 04084-002, São Paulo, SP, tá? Eu estou esperando a sua comunicação, estou esperando também a sua participação na nossa polêmica sobre aquele tema intrigante, né? Menstruar ou não menstruar e por quê, tá bom? Bom, escreve para mim. Agora vamos ver o que o nosso livro de efemérides tem aqui para o dia de hoje. Eu minto, mas minha voz Lá vem o não teatro, mente. né? Quando o Jorge põe drama, você já sabe que é teatro. 22 de outubro de 1844, nasceu Sarah Bernard. Sarah Bernard era o nome artístico da atriz francesa Sarah Henriette Rossini, que nasceu em Paris. Ela era filha ilegítima de uma cortesã e para muitos é considerada a maior atriz de todos os tempos, hein? Ela estreou nos palcos em 1862 com apenas 13 anos. Começou a ficar famosa em 1869. 10 anos depois, brilhava em Londres e fez uma importante turnê na América em 1880. Aí já estava consagrada como uma grande dama do teatro mundial. Era famosa a sua voz, né? Que dizem que era linda e com uma dicção perfeita. Em 1915, depois de um acidente, ela perdeu a perna direita. Mas você pensa que ela parou de atuar? Não, nem por isso. E ela publicou 2 livros também. Uma autobiografia, Memórias da Minha Vida, e A Arte do Teatro, um tratado da atuação no palco. Sarah Bernard morreu em 26 de março de 1923, aos 78 anos de idade. Ela que nascera, como eu já disse, em 22 de outubro de 1844. Você que está na internet sabe que não pode perder de jeito nenhum os nossos sites. www.redemulher.com.br é o endereço do site da Rede Mulher, que agora está mais ágil, mais bonito, né? Para você navegar, ficou melhor ainda. Tem tudo que você quer saber lá sobre a nossa rede. Esse aí que está na sua tela é o meu site, tá vendo? www.isabelcomvasconcelos.com.br. No meu site, você sabe, tem a programação do Saúde Feminina para frente, né? Os próximos temas, com foto dos médicos, tema, tudo que você precisa saber também. E tem também aquela polêmica de menstruar ou não, com o depoimento dos mais importantes doutores, até cardiologista entrou nessa polêmica aí no meu site, viu? Também tem a foto de todos eles, que é para você lembrar direitinho quem é quem, que você já os conhece todos aqui do Saúde Feminina. E tem agora esse novo texto sobre mulheres de mais de 40, né? Que a gente propõe que nós tenhamos uma nova vida, porque nós somos completamente diferentes do que foram as nossas mães ou avós. Então, tem que ficar ligada nisso. Ligada também no nosso tema de hoje, que é aquele tema que você adora, eu tenho certeza, obesidade, né? Você quer saber tudo sobre isso e eu também, tá certo? Então, se você tem perguntas sobre a obesidade, aproveita e já vai fazendo, que no último bloco eu respondo todas as suas perguntas. Eu não, né? Os meus convidados, que eu já vou apresentar já já. Central de atendimento da Rede Mulher. Fax 0 operadora 11 50 51 34 68 e 50 51 30 92 o telefone, tá? E você faz sua pergunta para nossa atendente, ela escreve, vem aqui para nossa mesa. Hoje estou recebendo tudo novo no Saúde Feminina. Pela primeira vez, esses 2 doutores estão aqui comigo, é a estreia deles no Saúde hoje. Dr. Marcelo Pedreira, que é pediatra e diretor médico da Medley.
e o Dr. Franklin Antônio Ribeiro, que é neuropsiquiatra e presidente do Comitê Multidisciplinar de Psicossomática da Associação Paulista de Medicina. Obrigada, doutores, pela presença. Prazer. Sejam bem-vindos. Bom, mas vamos começar vendo logo se tem muito gordinho mesmo por aí na nossa rua. Será que tem andando aqui por São Paulo? Será que tem muito gordinho? Gerson, roda o VT para mim. Parece que tem, né? Pelo menos a nossa câmera conseguiu flagrar muitos, né? Dr. Franklin, o que é essa história de obesidade, afinal de contas? Isso é uma doença? É falta de força de vontade do obeso que come demais? O que rola aí? Bom, eu queria inicialmente agradecer o convite e a todos os espectadores da Rede Mulher e dizer que a obesidade é uma patologia, uma doença. É uma doença onde o indivíduo tem uma incapacidade do seu organismo em metabolizar as gorduras e hoje nós temos um índice para poder avaliar o grau de peso dessa pessoa, se ela está dentro da normalidade ou se ela está com uma sobrecarga ou até com alguns graus de obesidade. Dependendo do grau, por exemplo, a partir do grau 3, esse índice de massa corpórea a gente pega o peso e divide pela altura da pessoa ao quadrado. Então, por exemplo, eu tenho 1,80 m e eu peso 90 quilos. Então, eu pego o meu peso, 90 quilos, e divido por 1,80 m ao quadrado. Se estiverem até 18 até 25, eu estou normal. De 25 a 30, eu já tenho uma sobrecarga. De 30 a 35 é grau 1, 35 a 40 grau 2 e acima de 40 possivelmente vou precisar de fazer uma cirurgia porque eu sou um obeso patológico. Aí não entra remédio, tem que fazer um trabalho cirúrgico até. E o que é interessante é que a obesidade vem crescendo e aumentando. Cada vez mais as pessoas não só estão ficando gordas, mas cada vez mais gordas. Isso se deve a fatores genéticos, ambientais, psicológicos, comportamentais e sociais. Porque hoje as pessoas estão num ritmo tão materialista que acabam comendo e não tendo atividade física. No nosso tempo nós subíamos nas árvores, tínhamos movimentos, éramos mais ágeis. Íamos hoje nossos a pé, filhos, né? Íamos Fazer a muita pé. coisa. Hoje você vai ali na esquina, vai de carro, né? Vai de carro. Nossos filhos vivem diante dos computadores e não têm atividade física, comendo bolachinha. E, geralmente a alimentação hoje ela é extremamente calórica, né? Para engordar mesmo e de péssima qualidade. Né? Bom, mas doutor Marcelo, pelo menos a gente já se livrou dessa história que obesidade é mau hábito, né? Que obesidade é falta de força de vontade. Podemos encarar como doença mesmo. Inicialmente é um prazer, da mesma maneira, estar aqui com vocês. Franklin já colocou bem, né? Hoje em dia a obesidade deixou de ser encarada só como uma questão estética. Ela muitos consideram como a obesidade do século atual que nós estamos vivendo, a obesidade do século, a epidemia do século XXI. E porque principalmente ela vem associada com uma série de outras doenças. Quer dizer, antigamente você encarava a obesidade simplesmente como um fator estético. A pessoa era gordinha, a pessoa queria emagrecer para ficar bonita. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe que o paciente com excesso de peso, nem classificado como obeso, já o paciente com excesso de peso tem um risco muito maior de desenvolver uma série de outras doenças. Né? Então, quais são essas doenças? Então, classicamente nós sabemos que o obeso ou paciente com excesso de peso ele pode desenvolver um diabetes do tipo 2, hipertensão, problemas no colesterol. Então, esse conjunto de doenças que surge junto com a obesidade a transforma uma doença extremamente perigosa e que deve cada vez mais ser encarada por qualquer especialidade como um sério risco de vida para o paciente. Pois é, mas as pessoas ficam muito mais preocupadas, e acho que é natural que seja assim, com a questão estética, né? E nós fomos às ruas, a nossa reportagem foi perguntar na rua se obesidade é doença ou mau hábito, para a gente ter assim um pouquinho do termômetro, de saber o que as pessoas pensam sobre isso. Será que nós já percebemos que é uma doença? A gente tem um VT sobre isso. Roda, Gerson. Eu acredito que seja mau hábito. Mau hábito. É doença e mau hábito, eu acho. Olha, a obesidade eu acredito que seja doença, né? É doença, mau hábito.
Mau hábito. Mau hábito. Acho que é mau hábito. Eu acho que podem ser as duas coisas, né? Acho que é mau hábito. Doença. Mau hábito. Acho que é meio relativo, né? Existem casos de doença, que todo mundo sabe, obesidade mórbida, por exemplo. Agora, tem muito de maus hábitos. É mau hábito, com certeza. Brincadeira, hein? O mau hábito ganhou longe aí, não é? Então, como é que a gente faz para desenvolver essa consciência nas pessoas de que não é um mau hábito, é uma doença e que precisa ser tratada não só pelas razões estéticas, como o senhor acabou de falar, mas pelas razões da saúde mesmo, não é? Deixa eu colocar uma coisa então, talvez seja uma mistura dos dois, porque é uma doença, com certeza. Nós sabemos que hoje em dia uma pequena porcentagem dos pacientes obesos são de causa genética, causa sem controle. Então, por que eu falo que é um mau hábito também? Porque o hábito que nós temos hoje em dia, como a gente já colocou, prática pouca de atividades físicas, má alimentação, esses hábitos em desacordo com a saúde que nós devemos ter, eles levam à obesidade. Então, eu colocaria o seguinte, é uma doença, mas que está intimamente relacionada com os maus hábitos. Né? Isso que a população precisaria se conscientizar cada vez mais, que nós podemos controlar o problema do excesso de peso, certo? Muitas vezes não tão facilmente, mas existem técnicas que nós podemos utilizar e seguir algumas recomendações que nós podemos, com certeza, reduzir o peso e os riscos que a obesidade pode trazer para nós. Quer dizer que essa história de dizer assim, eu não emagreço de jeito nenhum, também... Na maioria das vezes a pessoa pode conseguir, o Franklin pode complementar isso com a experiência clínica dele, mas a maioria das vezes a pessoa pode entrar num planejamento alimentar, num planejamento para perder peso e pode atingir sucesso, muitas vezes aquém até do que ela imagina, porque a pessoa que quer perder peso, eu quero perder 10, 20 quilos, mas ela não tem noção o que isso significa. Então, hoje em dia nós sabemos que pequenas perdas de peso, tipo 5, 10% do seu peso atual, que já te tragam para aquela faixa que o Franklin colocou de um IMC pelo menos normal ou um pouco mais abaixo do que ele estava antes, já pode ser de extremo benefício para o paciente. Então, pequenas perdas de peso podem trazer mais benefícios para a saúde do que se pensa. Olha, que interessante. Doutor, o que o senhor tem a dizer aí nessa questão do mau hábito? Eu penso o seguinte, a obesidade tem fatores genéticos extremamente importantes. Tem família de obesos, da mesma forma que existem pessoas que são magras constitucionalmente, que comem muito mais que um obeso e não conseguem engordar uma grama, e não sofrem da tireoide nenhuma glândula. Quer dizer, isso é constitucional. O que a gente observa é que a relação da pessoa com o alimento, ela às vezes se torna mais íntima e mais estreita em momentos de conflito. A gente sabe, por exemplo, que a obesidade, enquanto doença, ela está ligada a fatores genéticos. Pessoas obesas não gostam do seu próprio corpo, têm uma autoestima muito prejudicada. Os gordinhos estão sempre rindo, alegres, etc. Mas, no fundo, eles acham isso eles tratam isso como se fosse um câncer. Isso corrói a alma deles. E a relação que eles têm com o alimento, é muito interessante a gente notar isso, tem uma ligação com a relação que eles tiveram com a mãe enquanto bebê. Porque o primeiro alimento que eles recebem é a mãe. Primeiro a placenta, eles estão dentro do útero, recebem o alimento que vem da placenta, depois passam pelo canal do parto e começam a entrar em relação com o seio. E a fome, naturalmente, não é só biológica, mas às vezes a criança está satisfeita, mas ela quer tocar no seio da mãe, quer ficar acolhida, quer sentir o batimento cardíaco, aquele contato, aquele afeto é extremamente importante. E a pessoa mais adiante na vida, mesmo que não tenha predisposição à obesidade, mas se ela tiver, por exemplo, uma vulnerabilidade emocional, está muito ansiosa, está deprimida ou está carente, por exemplo, ela pode, num dado momento, se relacionar com a comida buscando a satisfação, conforme já tem o registro na relação com a mãe lá no comecinho da vida. Porque ela não fala, mas ela sente a falta ou a satisfação, a privação ou a gratificação. Por que a gente não se priva de comida? Não é? Por que você fala, poxa, eu sei que faz mal, engorda, aumenta a pressão, vou ficar diabético, vou ter problemas de colesterol, isso vai me complicar as veias, as artérias, etc. Mas por que eu não paro? Porque a gente não é só pensamento. Nós também temos sentimentos, vontade e desejo. O problema do obeso, quando não é genético, está ligado a algum conflito.
E a gente tem que tomar cuidado para não ficar hipermedicalizando, apenas dando remédio, sem ver a pessoa como um todo. Como é que está a história de vida dessa pessoa? Agora, esse negócio é muito interessante, essa coisa de você procurar o aconchego da mãe, o alimento quando você é neném, e de repente, quando você é adulto, você está pressionado aí pela vida, todos nós vivemos pressionados, não é? E vai tentar escapar via alimento. Eu quero saber como é que rompe esse círculo, mas eu quero saber, ó, depois daquele intervalinho. A gente volta já já aqui pela sua Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Até já. So that would be my estimate. Edição de amanhã. A esse jornal, Gary já sabe tudo o que vai acontecer. Eu recebo o jornal de amanhã, hoje. E precisa correr contra o tempo para evitar grandes tragédias. É louco! Edição de amanhã. Amanhã, 10 da manhã. G de reumatismo, G de febre, G de diabetes, G de asma, G de pressão alta. Hoje, já existe genérico para quase tudo. São quase 400 tipos. E para você identificar mais fácil, agora todo genérico vem com esse G na embalagem. Peça ao seu médico para receitar e à sua farmácia para vender. Genéricos. Com G de bom, G de barato, G de conquista de todos os brasileiros. Nossas crianças estão voltando a ser crianças. O programa de erradicação do trabalho infantil já retirou mais de 700 mil crianças de trabalhos penosos e insalubres. Essas crianças estão na escola e suas famílias recebem uma renda compensatória. O governo federal está fazendo a parte dele. Faça você também a sua. Se encontrar uma criança em trabalho degradante, não seja cúmplice dessa realidade. Comunique ao Conselho Tutelar da Prefeitura que o PET vai lá. A melhor programação está na Rede Mulher. 1h30 da tarde, Rony Von tem sempre uma novidade para você. Receitas deliciosas com as melhores culinaristas do Brasil. Tudo o que rola no mundo da moda. Os destaques do showbiz. Dicas incríveis para você soltar a criatividade. E as broncas da Concheta. Mãe de Gravata. E logo depois, os grandes sucessos do cinema. Uma super seleção de filmes para você no Especial da Tarde. De segunda a sexta, aqui na Rede Mulher. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre obesidade, hein? Você quer fazer sua pergunta? Corre, porque hoje vai ter muita pergunta aqui, não sei se vou conseguir responder todas, né? 0 operadora 11 50 51 34 68 é o nosso fax e 50 51 30 92 o telefone para você fazer sua pergunta para os nossos doutores. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Marcelo Pedreira, que é pediatra, e com o Dr. Franklin Antônio Ribeiro, que é neuropsiquiatra. Quando nós fomos para o intervalo, o Dr. Franklin estava explicando que às vezes a gente desenvolve essa coisa dentro da cabeça da gente. É neném, quer o aconchego da mãe, quer o carinho, quer tudo, dá uma choradinha, a mãe pega, põe para mamar, fica aquela coisa, eu choro, vem comida, não é isso? E como é que a gente, e depois quando adulto repete isso inconscientemente, isso. Não é verdade? Como é que rompe? Com psicoterapia. Ai, meu tratamento Deus. emocional. Porque a pessoa tem 30, 40, 50 anos, mas o funcionamento mental é de um bebê. Uhum. Ela tem uma inteligência cognitiva que a coloca para solucionar a maioria dos problemas, mas os conflitos emocionais nem ela própria se dá conta. Uhum. Então a finalidade do trabalho integrativo, uma visão psicossomática, multidisciplinar, é justamente fazer a pessoa olhar para dentro. Quer dizer, do que você tem fome? Você tem fome de quê? Ah, minha mãe está dando mais atenção para minha cunhada, para minha irmã, eu mudei de cidade, estou com problemas diversos, afetivos, casamento, realização profissional, etc. Então a pessoa acaba muitas vezes buscando lá na geladeira, vai lá, abre a geladeira e para preencher algum espaço vazio. É uma pessoa que está esvaziada, porque o obeso é deprimido de um modo geral. Ele não está de bem com a vida, né? A comida é o substituto daquela figura amorosa, afetiva que a acolhia, como você disse, no começo da vida. Só que agora não tem mais ninguém para dar o colo.
E ela pede colo a quem? Não tem. Ela primeiro precisa aprender a se cuidar. O autocuidado é extremamente importante, porque ela tem que saber que se ela não cuidar de si, quem é que vai cuidar? Aí vai comer chocolate, né? Vai Dizem comer que chocolate. O chocolate aumenta a serotonina, é verdade? Falam da serotonina, etc. Mas no fundo é a falta do afeto, é a falta do autocontrole. Uhum. Mas não são todos os obesos que sofrem disso, né, doutor Marcelo? Ou será que o doutor Franklin está dando um diagnóstico aí geral? Será que todos os obesos são assim? Mas tem aquele que tem aquela tendência genética também. Como é que o senhor vê isso? Não, na verdade, realmente o componente alimentar é muito importante para todas as pessoas com excesso de peso, com certeza. E, mais uma vez, repetindo, o componente genético é importante. Evidentemente que se meus pais, meus avós, eles são obesos, eles têm excesso de peso, eu tenho uma tendência muito maior a ser obeso. Existem estudos que mostram que filhos de pais obesos têm uma chance quase que 100% também de se tornarem obesos. Então, é muito importante, com relação ao ponto de vista alimentar, que você, desde a infância, você comece a se orientar com relação a isso. No intervalo, nós estávamos conversando também um pouquinho sobre o problema da alimentação atual. Hoje em dia, com os fast foods em shopping centers, até a segurança que as pessoas têm de ficar em lugares mais fechados, em shoppings onde tem esses fast foods, as pessoas comem o tempo inteiro, as pessoas comem de maneira errada. E essa comida desenfreada, esse desbalanço alimentar é extremamente importante para que você ganhe peso de maneira errada. Né? De maneira errada por quê? Já entrando um pouquinho na parte de nutrição, nós sabemos que o grande vilão, sem sombra de dúvida, da alimentação são as gorduras. Por que as gorduras? Porque, bom, nós temos 3 macronutrientes básicos na alimentação. São as gorduras, os carboidratos e as proteínas. Quando você ingere 1 grama de gordura, você está, na verdade, ganhando cerca de 9 quilocalorias. Ao ingerir 1 grama de carboidrato ou proteínas, você está ingerindo somente 4 quilocalorias. Então, quer dizer, mais que o dobro se eu ingerir gordura do que eu consigo de calorias quando eu ingiro carboidratos ou proteínas. Então, infelizmente, esses fast foods, ou alimentação errônea, os doces, o próprio chocolate, eles têm uma quantidade muito elevada de gordura. E a gordura traz consigo uma grande quantidade de calorias. E, evidentemente, se a pessoa já tem uma predisposição genética e ela tem um mau hábito alimentar, com certeza ela vai ganhar peso de uma maneira muito mais fácil e muito mais perigosa. Né? Então, quer dizer, nós não podemos dissociar. A pessoa com predisposição genética, ela não está fadada a ser taxada de obesa para o resto da vida, não é isso. Muitas vezes você consegue controlar de maneira adequada o peso dessa pessoa. Bom, só complementar. Pois não, doutor. A forma como existem pessoas que são magras, que vão a esses fast foods, os shoppings, etc., comem mais que os obesos e não engordam 1 grama. Mas isso é constitucional. Isso é constitucional, é genético. Né? Mas a interação do genético ambiental é quem vai determinar. Né? São sortudos. Aqueles que podem desfrutar mesmo do prazer de comer e sem não estão livres dos riscos, né, de uma má ingestão alimentar. A gente sabe que quanto mais, evidentemente, o risco de colesterol, com certeza, toda, né? Mas eu queria dizer aqui que nós já respondemos para a Iraci de Nova Odessa, aqui de São Paulo, né? Que ela perguntava se a obesidade pode ser genética, né? E se a ansiedade engorda. Já viu que sim, né? Aliás, a pessoa come isso mesmo, né? A ansiedade, a pessoa come a sua própria emoção. Ai, meu Deus. Ela come a raiva, ela come a ansiedade, ela come o medo. No fundo, ela está comendo porque ela está com alguma emoção mal resolvida. Nesse caso, a ansiedade. Ai, come o que não deve, né? O que não deve. Come o que não deve, né? Será que a obesidade tem cura? Vamos ver a nossa matéria? Roda o VT, Gerson. Tem tratamentos, mas o melhor mesmo é fechar a boca. Um bom exercício, ginástica. Existe, né? Exercício um pouquinho, né? Olha, ajuda a comer nas horas certas e não ter compulsão à comida. O pessoal até que está bem informado, né? Por que será que tem tanto gordinho? E medicamento? Tem medicamento para ajudar a gente nessa brincadeira aí? Com certeza, com certeza. A gente, antes de falar sobre medicamentos, nós temos que colocar o seguinte: a adoção de um hábito saudável, não só alimentar como físico, da pessoa que precisa perder peso, é fundamental. Então, evidentemente, você pode conseguir uma perda de peso adequada só com uma reeducação alimentar, que nós chamamos, ou uma atividade física adequada, mas muitas vezes, principalmente naqueles pacientes que já têm uma predisposição genética ou que já há tempos lidam com o problema da balança, se torna difícil.
Então, o que acontece hoje em dia é que, junto com uma orientação para esse paciente, para essa pessoa que quer perder peso, os médicos, em geral, acrescentam alguns medicamentos que podem auxiliar essa pessoa a perder peso. E nós temos medicamentos modernos, recentemente pesquisados, que cada vez mais têm trazido benefícios com menos efeitos colaterais para os pacientes. A gente pode falar depois deles, se você quiser. E os medicamentos? Fazem bem ou mal, doutor, na sua visão? Os medicamentos para emagrecer? Para emagrecer, para ajudar a gente na obesidade. Antigamente tinha aqueles moderadores de apetite horrorosos, né? Que eu não sei se ainda tem no mercado, que deixava a gente louquinha, né? Aqui no estúdio tem uma moça que me disse que ficou louquinha, assim, tomando esses medicamentos. Tinha anfetamina, uma coisa dessa, né? Isso que você está falando é extremamente importante, porque antigamente as pessoas, para emagrecer, tinham que tomar esses medicamentos, e se elas tivessem tendência a ter problemas mentais, esses remédios desencadeavam com facilidade. A pessoa tem uma depressão latente, não aparecia nunca, tomava esse medicamento por um período, a depressão vinha até com ideias suicidas. Tinha uma tendência psicótica ou alguns conflitos maiores, o medicamento mexia em alguns núcleos cerebrais e desencadeava verdadeiros surtos esquizofreniformes, parecia esquizofrenia. A pessoa ficava completamente delirante, alucinada, com delírios de perseguição e assim por diante. Chegava ao consultório do psiquiatra e você, puxa, será que é esquizofrênico? Aí na história estava tomando anfetaminas, anfepramona, fenproporex, aquelas formulazinhas. Mas a maioria desses remédios foram proibidos, né? Foram banidos. Não, ainda existe ainda hoje é utilizado com critério, porque agora tem a cirurgia para a obesidade mórbida. Então, antigamente a obesidade mórbida era tratada com esses medicamentos apenas. Era indicado para a obesidade mórbida utilizar anfepramona, fenproporex, etc. Só que existem mandamentos da nossa sociedade moderna. Todo mundo tem que ser magrinho, bonitinho, pesar tanto, andar assim, assado, né? E o peso é um fator de identificação social hoje muito grande. Pessoa obesa é inclusive discriminada na nossa sociedade, né? Então o problema é inclusive social, né? Só que hoje eu vejo uma correlação muito grande entre obesidade e problemas psiquiátricos, porque a obesidade, uma pessoa obesa que tenha, por exemplo, problemas de depressão, não pode tomar qualquer antidepressivo. Tem que tomar antidepressivo que emagreça e não que aumente o peso. Pelo contrário, pacientes psiquiátricos de peso normal que tomam remédios para psicose ou para depressão ou para ansiedade podem ganhar peso com o uso de medicamentos psicotrópicos. Então a gente associa, como o Marcelo estava falando, alguns medicamentos mais modernos aos medicamentos psiquiátricos. Isso facilita muito. Junto com isso, sempre uma abordagem do problema emocional. A pessoa vai contar para nós o que ela está vivendo nesse momento, como é que é a história da vida dela, no período que ela começou a ganhar peso, como é que ela se relaciona com o corpo, com a sua autoimagem, se ela gosta de si mesma, como é que os pais lidavam com esse corpinho dela quando era pequenininha, se valorizavam, se negavam, se rejeitavam, se foi abandonada e assim por diante. E através dessa forma de lidar consigo mesma, isso facilita muito o tratamento medicamentoso, nutricional, atividade física e comportamental. Que é a disciplina com o Dr. Marcelo. Agora, é muito bom que haja remédio, né? Que haja medicamento para auxiliar a gente nessa batalha contra a obesidade. O que tem de bom no mercado? O que o médico pode... Eu sei que a gente não deve ir na farmácia ficar comprando remédio assim. Eu falo todo dia isso para minha amiga, a automedicação é a pior viagem, mas o que tem de interessante que o médico pode oferecer para o obeso para ajudar nessa... Então, felizmente, de uns anos para cá, foram feitas novas pesquisas para a obesidade, porque a partir do momento que se viu que a obesidade era mais do que um simples problema de estética, você começou a atentar para o tratamento. E como o Franklin colocou, os medicamentos que nós dispunhamos até então, eles traziam uma série de problemas para o paciente, que não eram desejados. E aí se começou a fazer pesquisas de medicamentos que pudessem ter a mesma eficácia com menos efeitos colaterais. Uma droga recentemente pesquisada e colocada em comercialização foi a sibutramina. A sibutramina, o que é? A sibutramina, na verdade, ela começou a ser pesquisada como um antidepressivo. Só que durante as pesquisas se viu que ela dava uma perda de peso muito importante nos pacientes. Ao contrário da maioria dos antidepressivos. Pois é, isso que a gente estava colocando. Os antidepressivos, os tricíclicos principalmente, eles trazem muito ganho de peso. Agora, os novos antidepressivos, inibidores seletivos, recaptação de serotonina, por exemplo, eles têm um efeito contrário, eles ajudam na perda de peso. E a sibutramina estava sendo pesquisada para isso quando se viu que ela perdia um peso muito significante.
E hoje em dia, ela foi abortada essa pesquisa, esse lado de antidepressivo, ela é utilizada como medicamento para ajudar a controlar o peso. De que maneira? Você, diferente dos anorexígenos que cortam o seu apetite, com a sibutramina, por exemplo, você come e você se sacia mais rápido. Quer dizer, você continua com o seu apetite, você pode continuar a comer aquela quantidade de comida que você imaginava comer, só que chega no meio do prato, você fala, não, tá bom, para mim já tá bom. Ai, então que você consegue... isso. Pois é. Mas é muito importante o que você falou também. É um medicamento que você precisa ter um acompanhamento do médico. Você não vai comprar na farmácia como quem compra qualquer antigripal. Eu sei que tem mais medicamento, mas o senhor vai continuar a contar pra gente, depois daquele intervalinho. Nós vamos e voltamos já já pela sua Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Até já. Well, you know, I think de mulher, sempre um bom filme pra você. Sábado. Um matador que não conhece limites, declarando guerra a todos os seus inimigos. Zona de Assassinos. E no domingo, um grande sucesso, vencedor de 4 Oscars da Academia. Bem-vindos ao Vietnã! De Oliver Stone, Platoon. No fim de semana, sempre um bom filme pra você. 8 da noite, no Cine Rede Mulher. Aviador. Na defesa do nosso espaço aéreo. Na integração do Brasil, a nossa soberania é sustentada pela força do seu profissionalismo, determinação e coragem. 23 de outubro, Dia do Aviador e da nossa Força Aérea. Força Aérea Brasileira, asas de um povo soberano. Para você é somente um olhar, somente um pequeno gesto, uma pequena doação. Para você é quase nada, mas para elas, isso é tudo. Pestalozzi, uma instituição feita de gente de verdade. Programa da Mulher, fazendo seu dia a dia muito mais gostoso. Para exercitar sua criatividade e até faturar uma graninha, você vai aprender a fazer lindos trabalhos em exclusivas aulas de artesanato. E tem mais, bate-papo, informação e as receitas que são um sucesso. Programa da Mulher, com Isis Regina. Amanhã, 11 da manhã. Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre a obesidade. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Marcelo Pedreira, que é pediatra e diretor médico da Medley, e o Dr. Franklin Antônio Ribeiro, que é neuropsiquiatra e presidente do Comitê Multidisciplinar de Psicossomática da Associação Paulista de Medicina. Quando nós fomos para o intervalo, o Dr. Marcelo estava nos falando sobre os medicamentos, então ele estava falando sibutramina, é assim que chama? Sibutramina. A droga, e que é um medicamento que te dá uma saciedade, então você já não consegue comer mais aquele pratão, você come só metade, e aí vai e emagrece, né? O que mais que tem? Em termos de medicamentos? Então, além dos clássicos anorexígenos que nós já colocamos aqui, que ainda tem suas indicações restritas, a nível de atenção é muito maior, nós temos o Orlistat, né, que é uma medicação também recente, que age impedindo uma parte da absorção de gorduras. E o curioso é que muitos médicos têm usado uma associação da sibutramina e do Orlistat. Usa os dois no tratamento? Usa os dois. Os endocrinologistas, principalmente, que têm mais experiência com a droga, eles têm utilizado uma associação dos dois medicamentos para poder atingir uma perda de peso mais rápida e de acordo com cada paciente. Na verdade é o seguinte, cada pessoa é diferente da outra, né? Mas o que nós vemos é que muitas têm coisas em comum. Por exemplo, foi até comentado
citado na pesquisa de rua, parte da compulsão, né? Então, esse é um problema sério que as pessoas têm e que algumas pessoas pensam que têm compulsão na verdade, mas as pessoas que realmente a têm é uma coisa extremamente grave, são pessoas que não conseguem parar de se alimentar e que realmente necessitam de medicações que os ajudem a controlar essa ansiedade por alimentação. Mas em termos de medicamentos, felizmente nós temos esses mais recentes e que têm sido utilizados com bastante sucesso por todas as especialidades, digamos assim. Tem que ir no médico, né? Tem sem que dúvida, procurar fazer ajuda. automedicação nessa área, às vezes principalmente, tem que procurar ajuda psicológica também, fazer uma psicoterapia, procurar um psiquiatra, por que não, né? Eu sei que você acha ainda, infelizmente, que psiquiatra cuida de louco, né? Mas a gente vai melhorando isso aí, né, doutor? Já estamos melhorando bastante, né? Hoje, com a aceitação da depressão, da síndrome do pânico, essas coisas que perturbam a nossa saúde mental, mas não acabam com a nossa razão, não é verdade? Nem mexem com ela sequer, né? Então, são coisas que a gente está superando. Mas sabe que quando eu faço programa de obesidade, vem esse montão de perguntas. Quando eu faço programa de pílula, vem aquele montão assim desse tamanho. Quando eu faço de saúde mental, pergunta se vem pergunta. Não vem? Vem só um pouquinho assim, porque as pessoas ainda têm medo da questão da saúde mental. Mas é um preconceito que a gente vai superar sem sombra de dúvida. Agora, doutor, tudo bem, eu tomo os remédios aqui que o doutor Marcelo estava me dizendo, está tudo ótimo, eu consigo emagrecer, mas como é que eu faço para manter isso, né? Se eu parar de tomar o remédio, será que não vou voltar a engordar? Será que não vou ser vítima do efeito sanfona? Quer dizer, como é que a gente trabalha essa questão? O medicamento é um aliado no tratamento da obesidade, né? O que se precisa, num primeiro momento, é avaliar a pessoa, observar se a obesidade dela é uma obesidade, vamos dizer assim, patológica, mórbida, se tem antecedentes familiares, porque aí o uso da medicação é extremamente conveniente, e examinar se a pessoa tem algum problema orgânico, que às vezes está levando à obesidade. A obesidade secundária a problemas médicos. Então, observar, por exemplo, a tireoide, o eixo todo, hipotálamo, hipofisário, gonadal, ver se tem alguma alteração nesse sentido, depois de um exame bem cuidadoso, quer dizer, da gente conversar com o paciente, observar as condições emocionais, a história familiar, o exame clínico, o que está levando à obesidade. Agora, o que mantém efetivamente é uma disciplina com relação à atividade física, mas não ficar malhando que nem Judas, né? Tem que ficar tendo uma atividade que dê prazer, porque o obeso geralmente ele é uma pessoa deprimida, triste, ele precisa sentir prazer. E fazer alguma atividade que lhe dê prazer, mesmo que seja caminhar, jogar futebol, tênis, cada um tem o seu gosto, né? E uma dieta que seja adequada e com uma ingestão calórica reduzida, quer dizer, o indivíduo pode comer que nem passarinho, várias vezes ao dia, mas de pouquinho em pouquinho, né? Então, uma boa avaliação clínica para se detectar a causa e, em seguida, um medicamento associado a uma dieta adequada, a exercícios físicos e a mudanças de comportamento. Essas mudanças comportamentais estão diretamente ligadas ao autoconhecimento, aquilo que você falou. Por que eu não vou a um psiquiatra ou a um psicólogo? Eu tenho medo de mim, não é do outro. Eu tenho medo de saber quem eu sou. Olha só, porque isso daí, quando a gente é analisado e olha para dentro, é muito difícil, é custoso, cura. Mas a pessoa precisa ser corajosa para encarar a si mesma. Bom, eu tenho aqui 3 perguntas sobre tireoide. Ó. A Valéria da Vila Mariana, o que é a tireoide? Qual a relação que ela tem com a obesidade? A Maria de Diadema, quem tem tireoide pode tomar... Quem tem tireoide não, quem tem alguma coisa na tireoide, né? Pode tomar medicamentos para emagrecer, porque tireoide todos nós temos, doutores. E a Natália, de Umuruarama, lá no Paraná, tem o tireoide cheia de nódulos e ela tem a ver com a obesidade? Ela é causa da obesidade? Como é que é essa história da tireoide aí? Não, na verdade, a tireoide é uma glândula extremamente importante para o metabolismo do organismo. Então, dentre os hormônios que ela produz, um dos hormônios os hormônios são responsáveis por manter o equilíbrio do organismo. Então, vamos supor, uma situação em que a tireoide não funcione adequadamente, uma situação de hipotireoidismo. Né? Talvez as pessoas comentem isso, eu tenho tireoide, é muito comum se falar isso em termos populares, mas tem problemas de tireoide. Então, uma pessoa com hipotireoidismo, ela vai ter uma tendência maior, uma tendência natural a ganhar peso. É uma pessoa que vai ter diminuído a quantidade de hormônios
que lhe deixam ativas, tá certo? De maneira contrária, uma pessoa hipertireoideia, uma pessoa com uma atividade aumentada da tireoide, vai ter a tendência a consumir mais energia, consequentemente a perder mais peso, né? A outra pergunta foi em relação à associação, é isso? Os nódulos. Isso, os nódulos. Dos nódulos de tireoide. Pois é difícil. Você precisa ver o que está levando, na verdade, esses nódulos de tireoide que você tem. Precisa ver o problema que você tem na tireoide, um hipotireoidismo, e mais uma vez acompanhar com o seu clínico, com o seu endocrinologista, para que ele possa lhe dar melhor orientação com relação a isso. Muitas vezes está ligado à obesidade também, mas muitas vezes não. Muitas vezes é uma coisa separada que não tem nada a ver com o problema de tireoide que você tem. Tá certo? Não está ligado. A Marli de Perdizes, Dr. Franklin, ela diz o seguinte, olha, eu estou dependente de fórmulas emagrecedoras, eu tenho medo desse negócio, não consigo me controlar sem tomá-las, o que é que eu faço? Primeira coisa que você precisa é procurar um bom psiquiatra, porque você tem um problema semelhante a uma dependência do álcool, a um problema semelhante a uma dependência de cocaína, de maconha, de café, de tabaco. Você está dependente de anfetaminas. E essa dependência leva a uma série de alterações mentais, tanto durante o uso, como quando você para de fazer uso dessas drogas. Então, durante o uso, dá uma intoxicação, você fica numa excitação, numa agitação muito grande. Se você tiver tendência, por exemplo, a apresentar quadros depressivos ou de ansiedade, ou até mesmo uma psicose, que é perder o contato com a realidade, essas drogas podem irromper em você esses quadros. Por outro lado, quando você vai parar de tomar um medicamento, você precisa estar em acompanhamento psiquiátrico para não entrar numa síndrome de abstinência da droga se você usa por um período longo. Então, para não ter um grande sofrimento psíquico, você deve tomar medicamentos, um psiquiatra tem que te avaliar para ver essa agitação, a extensão disso, conversar com você sobre o teu sono, teu comportamento, as mudanças de comportamento, principalmente, e dar medicamentos específicos durante um período curto para você não sentir falta ao abandonar essas porcarias que você está tomando. Cuidado com as porcarias, viu, minha amiga? Tem bastante aí no mercado. Bom, a Jane de São José dos Campos, o Francisco de Mariporã e a Margarete de Guarulhos fazem a mesma pergunta. Eles querem saber de novo como é que faz para calcular o peso certo. Então, gostaria, nesse minutinho final de programa, da gente... Aliás, por falar em minutinho final de programa, nós vamos ter que voltar aqui com esses doutores, porque eu tinha um montão de perguntas para fazer para eles ainda sobre anorexia, bulimia, um monte de coisas, sobre um programa Pesos que o doutor Marcelo tem. Isso. Não deu tempo hoje, mas a gente volta outro dia e continua e responde também as perguntas que ficaram faltando. Vamos encerrar, então, contando de novo como é que a gente calcula o peso ideal? Vamos lá. Você tem o índice de massa corpórea, na verdade, hoje em dia o método mais adequado para você ver o seu peso em relação à sua altura, quer dizer, a sua composição corporal. Então, se você pega o seu peso em quilos e aí você divide pela sua altura ao quadrado. Vamos dar um exemplo novamente, se alguém tiver calculadora pode fazer. Se o indivíduo tem 1,70 m, em metros, né? 1,70 m, ele multiplica por 1,70 m e vê o resultado. Ele pega esse valor, se alguém quisesse fazer, ele pega esse valor e ele guarda. Aí ele vai pegar o peso dele e dividir por esse valor. E aí você vai ter um valor que pode variar aí desde 18, desde 17 até para cima de 40, 50. E a normalidade é 18, 25. 18, 25 é indivíduo normal, exatamente. Ok. Muito obrigada, doutor Marcelo Pedreira, muito obrigada, doutor Franklin Antônio Ribeiro, muito obrigada a você que participou, a você que nos assistiu. Lembrando agora que você fica com o Rony Fon e o Mãe de Gravata. E nós voltamos amanhã. Até lá. Tchau. Eu minto, mas minha voz não mente.